Oi, meu nome é Juliana Cristina, você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. Vamos quase terminando a segunda carta de Pedro, a gente está no capítulo 3, vamos ler do 3, do versículo 14 até o versículo 16. Aqui, Pedro repete mais uma coisa que nós devemos fazer. Fala do pleno conhecimento de Deus, que nós precisamos buscar o pleno conhecimento de Deus através da palavra, mas nós precisamos também nos empenhar para fazer isso. E aqui ele fala mais uma vez isso, tá? Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, que Cristo vai voltar e tudo mais, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Então, enquanto você está esperando Cristo voltar, com medo ou não, né? Tem muitas pessoas que têm medo disso, mas quem é cristão verdadeiro não pode ter medo desse dia, porque está em paz, né? Que vocês estejam esperando em paz, imaculados e inculpáveis, buscando viver uma vida santa de acordo com Jesus. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação. Ele está esperando um determinado momento para que você possa ser salvo, não para que possa viver de qualquer jeito. Essa paciência é para que você possa tomar a decisão de ser um cristão verdadeiro. Como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu. Paulo escreveu, foi o que escreveu mais cartas, né, mais livros da Bíblia, né? Como também o irmão Paulo vos escreveu, com toda a sabedoria que ele deu. Eles, depois que Paulo se converteu, eles se tornaram parceiros, amigos, né? Ele escreve, olha, eu rio quando leio isso. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nela desses assuntos. Ele também fala da volta de Cristo, da paciência do Senhor. Em Romanos ele fala sobre isso também, ligado aos judeus, né? Suas cartas, olha que Pedro fala, gente, suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis distorcem. Talvez sejam difíceis de entender porque a gente tem que lembrar do contexto de Paulo. Paulo era um judeu fanático. Ele sabia decor o Velho Testamento, todos os detalhes. Então ele escreve com base no que ele conhecia. Mas pode ser algumas coisas difíceis de entender, mas não impossíveis de entender. Por isso que é tão importante a gente estudar bastante, parar, meditar, pensar no que está escrito, né? Mas algumas pessoas usam essas cartas que talvez podem ser difíceis de entender, como Pedro já tinha dito que ia vir falsos mestres distorcendo a verdade. Essas pessoas usavam as cartas de Paulo para distorcer a verdade, fazer com que as pessoas não servissem a Deus verdadeiro, mas inventavam coisas que eram heresias, coisas que não vinham de Deus, tá? Então fala que algumas cartas são difíceis de entender, suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis, que a gente já falou vários vídeos sobre essas pessoas, como torcem, né? Esses ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a sua própria destruição. No finalzinho aqui, em Apocalipse, fala assim, finalzinho, na última página da Bíblia, versículo 18, diz assim: declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhes acrescentar algo, ou lhes acrescentar, Deus lhes acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar, então se alguém acrescentar coisa, tirar alguma coisa da palavra, né, e do entendimento também, né, alguma palavra, se alguém tirar alguma palavra da profecia deste livro, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas nesse livro. Então, se a gente distorcer a palavra, a gente vai sofrer condenação. Olha que coisa séria, né? E Pedro fala dessas pessoas que usavam as cartas de Paulo, os escritos de Paulo, e distorciam da maneira que era conveniente para eles. Estejamos atentos e preparados, porque cada dia que se aproxima a volta de Cristo, mais isso vai acontecer. Então leia a Bíblia, estude você mesmo, tome acesso, aposte da palavra que tem aqui no Brasil, escrito em português, abertamente acessível para você. Aproveite isso. Ó, Deus te abençoe, um abraço bem apertado e até o próximo vídeo, que é o último vídeo dessa carta, da segunda carta de Pedro. Vamos lá, um abração, Deus te abençoe, pega firme com Jesus.